Faz todo sentido. Você falando sobre a expectativa que as pessoas colocam, né, de pegar um traço positivo de uma celebridade, um indivíduo e já imaginar, já fantasiar vários outros traços positivos, para mim é algo que você, ouvindo você falar, é algo que explica um pouco como que funciona o cancelamento hoje na internet. Porque você está colocando muita expectativa naquela pessoa, você acha que aquela pessoa, como o Zé Felipe, por fazer um show, por conseguir fazer um conteúdo legal, você começa a imaginar uma série de coisas a respeito daquela pessoa, e quando essa pessoa quebra o seu imaginário, algo acontece dentro de você. E daí gera o Perfeito. cancelamento. Como que funciona? Como Perfeito que o que você funciona está essa dizendo. questão do cancelamento? Eu vou responder como os socráticos respondiam na Grécia, enfim, na Grécia helênica. Eu concordo com a pergunta. Você definiu perfeitamente. É. Ótima a sua definição. É exatamente isso. Quando você tem um ideal de ego, né? Ideal de ego não quer dizer que é o ego, quer dizer assim, o ideal do que você gostaria de ser. Aí, esse ideal do que você gostaria de ser, ele te frustra. Esta frustração produz uma decepção que é muito maior do que a frustração que aconteceria se você ligasse pouco para aquela figura, se você tivesse injetado poucas projeções naquela figura. Sim. O impacto é muito menor. E aí, com esse impacto maior, vem uma reação muito mais visceral e aí, consequentemente, vem um comportamento fleumático, de ódio. Tem esse lado, mas eu faço uma outra, um acréscimo à sua perfeita percepção, realmente na lata, que é o seguinte: tal como a gente projeta os aspectos positivos, é muito comum a gente fazer o oposto. Então, uma pessoa que tem uma característica negativa, ou que você. Lembrando que esse negativo não é ontológico, né? Não é do mundo real. É assim, que eu acho negativa. Eu sinto que é negativo, eu sinto que é positivo, tá? Por isso que tem pessoas que uns amam, quase sempre as relações são ambivalentes. Você tem o que ama, o que odeia e o que está no meio. Mas o que importa é, quando você tem essa pessoa que tem uma característica que lhe parece profundamente negativa, você imediatamente vai projetar muitas outras negativas também, tal como com as positivas. E Faz esse sentido. é exatamente como se idolatra, se odeia. E o fenômeno que eu acho mais interessante para se pensar sobre isso, do cancelamento, né, esse fenômeno do cancelamento, aliás, eu vou abrir um parênteses, eu não gosto de fazer isso no meio de uma fala, de uma fala diretiva, abrir parênteses. Tem gente que gosta, né? Eu acho isso aí um saco, as pessoas fazem isso, mas aqui vale a pena. Existe uma pessoa, uma jornalista e intelectual que é dedicada a pensar esse assunto no Brasil, que é a Madeleine Lasco. Ela é jornalista do UOL, foi de muitos veículos, é uma pessoa super relevante, e ela tem muita coisa sobre cancelamento. Ela estuda o cancelamento, publica artigos, e assim, sobre o mecanismo, sobre... Mas o cancelamento ele não é algo moderno, né? Não é. Exato, você tem toda razão. Ela fala do cancelamento digital. Então, fecho parênteses, então eu vou dizer uma coisa que eu diria que a Madeleine concorda sobre o cancelamento, e aí sim, o aspecto mais interessante do cancelamento é que ele funciona, se a gente pensar do ponto de vista da onda comportamental, é uma onda de estilingue. Então é o seguinte: a pessoa em geral ela está num ponto muito alto de receptividade positiva dentro de um grupo, e um outro grupo em geral cancela fortemente, e esse cancelamento forte, quando ele atinge o grupo no qual essa pessoa é benquista, gera-se uma espécie de uma estilingada, uma coisa que é uma batida forte, o negócio vem pum. E isso é como se desagregasse a estrutura projetiva, aquilo que a pessoa tem como positivo do ponto de vista do seu grupo, e depois juntar as partes e refazer é muito difícil. Então, o resumo da ópera, a coisa mais interessante sobre o cancelamento do ponto de vista de fenômeno social é como a onda do cancelamento se espalha como um tsunami, enquanto a onda da reconstrução é como montar um castelinho de areia grão a grão. Um exemplo claro, clássico, é o do Louis C.K. Você que é comediante, certamente o conhece. Louis C.K. é um dos grandes comediantes desse século. Talvez, na minha opinião, o cara mais engraçado vivo no planeta. E ele sofreu um forte cancelamento por uma coisa que ele fez que foi absolutamente imprópria, mas não foi crime, não foi nada. Foi uma loucura que o cara viajou. Mas o que importa aí, mas não foi agressão, não foi nada. Vale a pena, quem quiser vai conhecer.
Mas o ponto é que o Louis C.K. foi do topo, do ponto assim que ele é muito mais engraçado que o Seinfeld, por exemplo. Então ele foi daquele ponto em que as pessoas que amam comédia diziam, nossa, finalmente a gente tem um cara que é absolutamente hilário no ponto mais alto, e aí todo mundo projeta coisas nele, como eu te falei, que ele é super legal, que ele é extrovertido, que ele é bacana, que ele é pai de umas meninas, então que ele deve ser um super pai, que ele esculacha tudo, entendeu? Claro que é pura brincadeira. Então ele foi dessa coisa pra, não, ele é o exemplo do cara tóxico, bababá, bababá. Foi uma estilingada, assim. E a reconstrução do cara é muito, muito interessante de se estudar, se analisar, porque é um processo de pegando os grãozinhos, e isso já faz alguns anos, e até agora ele não reestruturou essa vamos dizer assim, essa arquitetura de representações positivas. Ele se tornou essa figura meio persona não grata, assim, do mundo do showbiz. É muito... A comoção das pessoas sempre muito exagerada, né? Ou você ama ou você odeia. As pessoas não conseguem olhar como um meio termo para a pessoa, porque você falando me deu a entender que é muito voltada, a questão da pessoa ser famosa, celebridade, é muito voltada à fantasia do indivíduo que consome aquilo. Exato. A pessoa coloca várias fantasias, né? Falando sobre um pouco sobre bets, você chegou a ver o que aconteceu lá sobre a CPI das bets, Claro. a Virgínia? Acho que você chegou a ver meu vídeo também, Vi né? seu vídeo, ótimo vídeo. Aliás, Ótimo trabalho que você faz de esclarecimento na população brasileira, muito importante, muito legal. Poxa, cara, obrigado, parabéns. obrigado. Parabéns mesmo. A Virgínia, na questão da CPI das bets, ela foi a primeira, né, que foi convocada para testemunhar, e foi a que foi a mais popular, digamos assim. A CPI das bets, se não me engano, está acontecendo há um bom tempo já. Sim. Eles já chamaram dono de casa de aposta, tudo mais, só que não era Virgínia, então não ia acontecer esse espalhamento público, assim, né? E a Virgínia foi lá. Eu queria perguntar uma coisa para você. Primeiro, o que você achou da CPI da Virgínia? O que você achou do como que foi lá o depoimento? E você acha que a Virgínia foi bem arquitetada para estar lá? Então, a roupinha que ela usou foi pensada ou foi uma coisa mais casual que aconteceu na hora? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Aí eu vou dizer assim que é opinião com 100% de convicção, tá? Eu conheço várias personalidades que, do ponto de vista do Brasil como um todo, são muito mais relevantes que a Virgínia. E não existe esse negócio de ação não arquitetada. Ninguém faz nenhuma ação pública importante, nenhuma figura pública genuinamente importante faz qualquer ação que não foi pensada junto com uma equipe de assessoria. Isso não existe, tá bom? Seria a coisa mais naif do mundo, seria a coisa mais estúpida do mundo. E a própria assessoria pediria demissão na hora, porque nos bastidores, você sabe como funciona, que você hoje em dia é uma celebridade brasileira, e você sabe como funciona. Você tem uma equipe, ela estrutura o seu trabalho, a sua comunicação, sem inventar que você vai numa CPI do jeito maluco da tua cabeça e dando isso tudo. O pessoal pede demissão. Então, na hora, fala, eu não vou segurar esse BO depois e arruinar a minha empresa. Então as assessorias, elas trabalham com base num acordo muito profundo. Todas que eu conheço, com todas as pessoas realmente relevantes. Vou abrir um parênteses. Na internet a gente tende a achar que a relevância é uma coisa, no mundo lá fora é outra. Então, o relevante é o Gerdau, então o relevante é a pessoa que tem $1 bilhão, mas tudo bem. Mas a Virgínia é isso aí, entendeu? Não tem discussão. É totalmente isso aí. Mas foi muito caricato. Então, deixa eu chegar lá. Então, eu acho, tudo para te dizer assim, que eu acho exatamente que foi pensado, eu tô com convicção total, que foi pensado a partir de uma lógica de assessoria, então foi construído. E eu acho que foi mal construído. Por que eu acho que foi mal construído? Por duas razões simples. A primeira, e a mais fundamental de todas, é que o ser humano, ele evolui, assim, do ponto de vista evolucionário, para detectar muito bem a mentira. Essa, assim, todo o fundamento dos juízos morais, tá? Da cognição social, que é essa capacidade de gerar interlocução, entender as pessoas, formar grupos, etc. e tal, está baseada na identificação dos chamados free riders. O que são free riders? É o seguinte, a sociedade se sedentariza mais ou menos menos de 12 a 15 mil anos antes de Cristo, com
o advento da agricultura, mais ou menos isso, tem 1000 ressalvas esse papo, mas vamos dizer assim, por ali. E a partir desse momento, que a gente deixa de ser um conjunto de grupos de nômades, caçadores, coletores, os recursos estão todos concentrados num lugar. Então, surge um problema que se torna intrínseco às sociedades, que é as pessoas que estão lá dando um truque. Sabe, é o sujeito que finge que está ali trabalhando, plantando, mas ele só quer comer. E assim por diante. Surgem os picaretas, né? A origem da picaretagem, é interessante pensar isso, né? Mas existe uma origem histórica da picaretagem. E desde que a picaretagem surge, né, que é o problema dos freeriders, vários economistas tratam desse assunto assim muito bem. Robert Gintz é talvez o meu preferido, e ainda que tem outros. E então, quando surge o problema do freerider, surge também uma pressão para a seleção de características de identificação de freeriders. É por isso que você está conversando com uma pessoa, de repente você sente que ela é meio malandra. Você fala, não, tem alguma coisa esquisita. Parece que está tudo tão bom, mas eu desencana, não vou assinar esse contrato. Não, sei lá. Tem alguma coisa que está... Outros que parece que está tudo meio errado, meio torto, mas você sente e fala, não, foda-se, vou. Porque você sente quando tem uma picaretagem ou não. Então, o erro... E aí que está. A identificação da picaretagem, entre outras coisas, quando a gente vai fazer essa análise, né, do ponto de vista dos drivers da percepção de que alguma coisa não é genuína, o driver principal é dicotomia, é o spread entre o comportamento médio e o comportamento nesse momento. Eu passei na frente de uma TV e tinha o caso do cara que eu não sei o nome do cara, eu também que assassinou o namorado com sei lá mais quem, um caso de comoção nacional que o cara pegou 98 anos de prisão agora, hoje, tá? Faz algumas horas, é que eu passei durante 20 segundos na cena. Só que eu vi o depoimento, o cara falando que alguém atirou e que ele pecou, né? Que o erro dele foi não ter pego o assassino. Lógico que é balela. Mas o ponto importante, veja, o cara, assim, ele fugiu, ele teve uma caçada, e de repente esse é o papo. Se fosse verdade, ele tinha ficado lá. Você entende? Então, são essas contradições que geram a percepção de que tem um freerider. Qual que é o problema? A figura da Virgínia... Eu nunca entrei no website da Virgínia, na rede social da Virgínia, nada da Virgínia. Mas eu já vi a figurinha, porque está na Folha, eu assino a Folha, eu escrevo na Folha, eu respeito a Folha, o Globo e todos os outros jornais. E eu já vi como é que é o negócio. Aquela figura não é aquela outra figura. Então, houve essa derrapada de não considerar que uma discrepância muito grande, uma dicotomia muito grande, não levaria as pessoas a falarem freerider, ou picareta, ou é truque. Besteira, erro. Foi demais, exagerou, resumindo, na personagem. Com a filha, com aquela coisa, sem maquiagem, uma cara particularmente, né, eu não vou falar feia, porque também é sacanagem falar isso, mas assim, menos glamourosa, tá? Então, subestimou a inteligência das pessoas. Assim, ainda mais... Ela achou que ia passar. Vou vir menininha, acho que vai passar. Ainda mais, pensa uma coisa, né? Senador. Você é louco. Tipo, você pensa raposas, grandes raposas velhas. Você tá entendendo? Você acha? Você faz vídeo na internet, grandes raposas velhas da política brasileira. Você tá louco? Entendeu? Claro que não. Imagina, aquilo ali é gente que tá dando nó em pingo d'água. Com 4 anos de idade já tinha dado muitos nós. Você é senador no Brasil. Tem um senador ali no estado, no outro. Você tá entendendo o tamanho da... Não é. Então foi desconsiderar um nível de malacagem que não existe no CPI de Senado, tá louco? É um negócio sério, você tem que... Não, então subestimou demais. Então esse é o primeiro erro. O segundo erro, que eu achei que foi assim, aí esse erro foi imperdoável. Assim, então esse foi o primeiro erro. O segundo erro é o seguinte, toda vez que você tem um escândalo de mídia, um problema como esse, existe toda uma área chamada advocacy, que é a área de, basicamente, apagar incêndios. Tá? Então, apagar incêndios é fundamental. Muitas vezes, inclusive institutos de pesquisa, eu tenho sócio um dos maiores do Brasil, no fundo, o mais relevante do Brasil, puramente brasileiro, e a gente entende muito bem a questão do advocacy, porque muitas vezes você faz uma pesquisa, porque existem questões que precisam ser levadas à população. Então, houve um erro enorme de não fazer advocacy depois disso. Você tem que descer do pedestal quando a coisa acontece
e dali debaixo do pedestal dialogar frontalmente com a sociedade brasileira. Isso não aconteceu. Pelo contrário. E isso daí gerou esse problema muito maior, porque pensa, a hora que você gera estilingada, tá feito, entendeu? A reconstrução depois é muito difícil. Então, por exemplo, o Louis C.K., que eu dei como exemplo, o que ele fez? Ele foi lá e gravou um especial de comédia, aliás, maravilhoso, hilário, como sempre. A primeira coisa que ele fez depois do escândalo que levou ao seu cancelamento, cujo título foi Sorry. E é lógico que é piada, mas ele vai lá e ele entra na questão dele com muito humor e tal, fala que eu sou um completo idiota, é uma cena super tocante e tal, é engraçado, mas tem isso. E no final, I'm sorry. Então, assim, entrar simplesmente na discussão do tipo assim, mas você ganhava conforme as pessoas perdiam, sim ou não? Percebe que isso que é o grande ponto, né? Tipo assim, então, quer dizer que você lucra em cima da dor alheia, e que ela diz que não, mas você percebe que só de colocar a questão você já se ferrou? É lógico. Então, assim, eu acho que faltou muito advocacy, muito advocacy. Um advocacy bem feito ressignificaria essa questão. Jamais. Olha que eu não sou assessor de imprensa, nada, mas a minha experiência com isso é que tipo, você jamais vai deixar a discussão morrer nesse assunto. Se você não fala nada e não traz uma reconfiguração, ela fica nesse assunto como ela ficou. E aí eu acho que agora realmente, não importa quantos seguidores e quanta grana, mas o fato é que essa representação de uma pessoa que é esse ideal de ego de tantas outras, ela foi arranhada, eu acho que de maneira, no momento, de difícil reversão. Faz sentido, faz sentido.